Oi meninas, tudo bem? Boa tarde aí a todas. Vou começar a nossa conversa contando que essa conversa vai se transformar num episódio do Pode Falar Mãe. Então, para quem acompanha a gente já aí no YouTube, nas plataformas de áudio, esse é um episódio um pouquinho diferente, fugimos aí do convencional, porque hoje o bate-papo é com as mamães da EPTV, né, as funcionárias aqui do Grupo EP que são mães, e nós vamos falar um pouquinho aí sobre o autocuidado, a necessidade da gente olhar para nós mesmas, né, como mulheres, como mães também, mas também como profissionais. Enfim, vamos nos aprofundar aí na questão do autocuidado, que é tão importante, né, quando a gente fala de maternidade. Eu vou começar me apresentando um pouquinho, né, para quem não me conhece a fundo. Então, sou Larissa Castro, jornalista, mãe de 2 meninas, a Letícia de 4 anos e a Sofia de 1 ano. Eu entrei aqui na EPTV, no grupo, há 19 anos, no jornalismo diário. Trabalhei aí no jornalismo diário por quase 20 anos e me desliguei do jornalismo diário em outubro do ano passado, justamente para tentar me dedicar, né, dedicar mais tempo aí às minhas filhas. Não fiquei muito tempo fora, já voltei no comecinho desse ano para a área do entretenimento. Hoje estou no Terra da Gente, onde sou apresentadora, editora e repórter do programa. Então hoje eu estou conciliando aí a minha paixão, né, pelo jornalismo, mas com um tempinho mais de qualidade aí com as meninas, que faz parte desse autocuidado que a gente está falando. Não vou ficar falando só de mim não, então estou aqui com a ajuda de outras 2 mamães para esse bate-papo, com a Delma e com a Fran. Vou pedir para elas se apresentarem um pouquinho para vocês. Vamos começar aqui com a Delma. Boa tarde, pessoal. Eu sou Delma, da área de remuneração. Já estou no grupo há 2 anos e meio. E eu tenho 2 filhas, a Alice, de 7 anos, e a Diana, de 5 anos. Bom, eu sou a Franciele, estou no grupo também, vai fazer 2 anos esse ano. Sou mãe de uma menina, a Beatriz, de 7 anos, e mãe do Rafael, de 3 anos. Bom, eu adiantei, né, que o nosso foco aqui hoje é falar de autocuidado, falar do cuidado com a saúde, com a autoestima e também com o emocional, né? Quem é mãe sabe muito bem da importância da gente cuidar do nosso lado emocional. Então, antes de seguir com a nossa conversa, eu queria exibir uma reportagem que eu fiz há um tempo atrás, quando começou o podcast, há quase 2 anos. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas mães que passaram por uma situação de depressão pós-parto. Então, eu queria primeiro exibir essa reportagem para depois a gente seguir aqui com o nosso bate-papo. Vamos acompanhar. Eu sempre tive o sonho de ser mãe e foi a coisa mais desejada da minha vida e eu estava com tudo pronto, a rotina dela, do acordar ao dormir. Só que quando ela nasceu, tudo bagunçou. Meu marido trabalhava o dia inteiro, eu tinha uma filha recém-nascida e eu queria cuidar de lavar roupa, eu queria cuidar de fazer uma comida e isso era impossível. E eu ficava muito tempo sozinha e eu me sentia assim, totalmente abandonada. Então foram dias e noites e madrugadas chorando, sem saber o que estava acontecendo. Vanessa, por que você acha que você sentiu tudo isso? Porque você tinha muita expectativa? Exatamente isso, você descreveu tudo agora. Eu romantizei muito a maternidade. E não é isso, né? E você falou, né, ainda tinha essa tendência de ter tudo programado. De tudo programado. Que ia sair tudo dentro do esperado. Isso, eu tinha 8 horas de sono. Então, depois eu não tive mais, não tinha nem 2 horas. Eu não sei te dizer quantas noites eu fiquei em claro, mas eu sei que eu fiquei muito e eu fiquei muito perturbada com isso. Como os picos de sentimentos contraditórios são esperados, Vanessa sentia-se na obrigação de superar os desafios sozinha. Eu tinha medo de falar que eu estava sofrendo e as pessoas me julgarem. Falaram, ah, mas você não gosta do seu filho? Você não estava esperando tudo isso? Achou que era uma brincadeira? Você está aí tranquila na sua casa, uma filha saudável, você tem de tudo. Por que você está desse jeito? Era essa pressão mesmo, de que se era meu sonho eu tinha que lidar com ele, sabe? Em que momento você identificou que você precisaria de uma ajuda profissional? Foi uma prima minha, que é mãe da minha filhada. Ela veio me fazer uma visita e a hora que eu abri a porta, ela falou, você está doente. Não tenha vergonha, vai procurar ajuda. A terapeuta passou a vir na minha casa semanalmente, fomos atrás de psiquiatra, daí eu comecei a fazer a parte de medicação e isso durou 4 meses. Então, os 4 primeiros meses foram bem intensos.
O choque entre o mundo idealizado e romantizado e a maternidade real pode ter um impacto maior para algumas mulheres. Quando a criança chega e traz um universo novo, uma infinidade de demandas que nunca foram vivenciadas, a mulher experimenta também sentimentos em uma nova intensidade. E nessa montanha-russa de sensações, a descida pode ser muito perigosa. Assim, senti uma tristeza profunda. Qualquer coisa me deixava muito para baixo. Mas eu achei que era por conta do baby blues, que eu tinha lido a respeito disso, e eu sabia que as mulheres experimentam mesmo essa fase de alteração hormonal, né, que impacta no estado emocional e tudo mais. Então eu fiquei esperando, vai passar. E a partir de que momento você identificou que não era simplesmente um baby blues, e sim uma coisa mais séria, um quadro de depressão? Pelo que eu tinha lido, eu sabia que o baby blues dura em torno de 2 semanas. E quando estava chegando perto de um mês e os sintomas começaram a piorar, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada e comecei a suspeitar de depressão pós-parto. Mas eu tinha muito desconhecimento, muita ignorância a respeito disso e preconceitos. Então eu não queria nem pensar nessa hipótese, de medo de rejeitar minha filha. Era como se eu estivesse num buraco e cada dia mais fundo, mais fundo. E eu sabia que eu não aguentava mais. E aí eu falei pro meu marido, falei, olha, eu preciso de ajuda hoje. Quando eu aceitei o diagnóstico, eu falei, então tá, então eu vou contar para todo mundo, porque eu tô carente, eu preciso de ajuda. Segui o tratamento, né, com medicamento, com terapia e com o amor das pessoas, né. Foi quanto tempo aí para superar isso de fato? O diagnóstico veio com 2 meses e meio. Eu demorei para procurar ajuda e eu acho que se eu tivesse tido essas informações antes, teria sido mais leve. Eu teria procurado ajuda antes, eu teria aceitado melhor isso e teria sido mais fácil, né? E talvez até mais curto isso. E assim como na vida real, na reportagem a gente também tem que lidar com a realidade contrariando as expectativas. A filha da Dalviane chegou doentinha da escola e não pôde participar da gravação, mas não ficou sem um colinho. É a melhor coisa da minha vida, né? Foi difícil, mas assim, o que eu ganhei, né, com a maternidade, a bênção de poder ser mãe, de ter a Júlia na minha vida, isso eu passaria por tudo de novo. Muito mais intenso que a dificuldade é o tal do amor incondicional, que não é automático, mas é construído dia a dia, como pecinhas de um brinquedo favorito. Ganha forma a cada história contada, cada conquista e gesto de carinho. Não existe cheiro mais gostoso e o amor que eu sinto por ela é um amor, assim, todo dia é um amor maior. O amor é construído dia após dia, cada falinha, cada espirro, e cada fase dela é uma fase especial para mim. É um negócio impressionante. Bom, eu quis trazer essa reportagem para vocês. Esse contexto aí é um contexto de depressão pós-parto, né? Uma coisa que a gente sabe que pode acontecer logo depois do parto. Mas eu acho que fala muito sobre esse sentimento de estar sozinha, né? Vocês como mães, e acho que até as mamães que estão nos acompanhando, em quantos momentos a gente não tem essa sensação, né, de estar sozinhas, esse medo de ser julgada, que também acho que é uma coisa que vem no pacote da maternidade, sentimento de culpa. Você viu que uma mãe ali fala assim, eu me sentia culpada por estar triste. Era o que eu sempre quis na minha vida, era um filho, né? Como que eu tô triste se eu tô vivendo um sonho? Então, assim, acho que independentemente da idade das crianças, sempre tem esses momentos, né? Então, eu queria até que vocês compartilhassem um pouquinho com a gente alguma situação recente ou não, mas que marcou vocês, esse sentimento de estar sozinha, essa dificuldade de falar, essa culpa mesmo aí que a gente carrega, né? Pode começar, Fran. Eu acho que a maternidade ela é um pouco solitária, né? Ela ao mesmo tempo que você traz uma criança para dentro de casa, você se sente sozinha, porque veio uma criança, você não sabe como cuidar. Eu fui mãe com 25 anos, então eu era muito novinha quando eu fui mãe. A minha primeira filha, graças a Deus, ela sempre... Talvez eu falo que ela veio para me trazer outros filhos, porque ela sempre foi muito boazinha, sempre dormiu, então eu não tinha esse problema. Mas era só porque eu estava em casa, eu fiquei 7 meses em casa, porque eu fiquei 6 afastada, 1 de férias, mas é aquilo, todo o cuidado que você tem com a criança. E como a minha filha era muito boazinha,
eu tinha um tempo livre. Parece que, isso na primeira, tá? Na segunda já foi completamente diferente. Então, assim, cada gestação é única, então, até com uma mãe só, né? Cada gestação é de uma forma. Mas eu falo que é caso pensado isso, né? Deus manda pra gente um bonzinho, quietinho, maravilhoso pra gente pensar no segundo, né? Aí vem o segundo e fala, então... Toma aí, mãe, né? Então, no meu caso, foi completamente assim. A minha filha sempre foi muito boazinha. Então, eu teria uns 10 filhos se eu tivesse 10 igual ela. O segundo já não. O segundo já dormia de 2 em 2 horas, já acordava. Sempre estava mamando muito. E, né, a gente aqui, acho que foi todas nós três aqui, fomos mãe na pandemia, né? A pandemia, o filho da pandemia, ele é um pouco diferente do filho fora a pandemia. Isso não dá para negar. Então... Fran, mas tem momentos assim que até hoje você tem essa sensação? Um sentimento de culpa ou de solidão mesmo que te atrapalha mesmo, te deixa pensativa, mexe com o seu emocional, mesmo com seus filhos já com uma idade maior? Eu sou uma pessoa que sempre, às vezes parece ser egoísmo, mas eu sempre me priorizei. Então eu acho que é aquilo que a gente sempre fala, se uma mãe tá bem, o restante da casa toda tá bem. Mas muitas vezes você se sente culpada. Eu ir pra academia e deixar meu filho em casa. Ele tá doente, eu ter que, mãe, por favor, fica com ele porque eu preciso ir trabalhar. Então, essa culpa a gente carrega sem perceber. Porque é um sentimento que a gente tá ali sentindo. Então, às vezes você tá no trabalho, você precisa entregar, você tem uma demanda e você fala assim, aí liga a escola, a criança tá com febre. Só que você tem a responsabilidade de estar aqui, né? Então, o trabalho, ele é importante também para a gente se sentir bem, para a gente estar bem, para a gente ter a nossa independência financeira. Então, aí você fala, o que você faz? Então, assim, é aquela via de mão dupla ali. Você precisa do trabalho, você precisa estar bem, você precisa estar fazendo alguma atividade, você precisa ficar sozinha também, sem ninguém falando com você. Mas ao mesmo tempo você quer estar ali. Então é um sentimento que não dá para explicar, é uma dualidade. E eu acho que o autocuidado, que é o foco da nossa conversa aqui hoje, também entra muito nessa briga com a culpa, né? Aí vou até pedir para a Delma falar um pouquinho também. Em algum momento você se sentiu culpada por estar cuidando de você mesmo? Sim, muitas vezes, né? A gente se sente culpada, ao mesmo tempo a gente entende que a mãe cuidada, a mãe feliz, a casa feliz, né? Mas uma vez que a Fran diz. Então, sim, eu sinto culpa. Muitas vezes saio, domingo mesmo, deixei com o pai, precisava dar uma volta sozinha no parque. Deixo com o pai, tem aquela culpa, mas eu sei que no momento que eu volto melhor. Eu volto com energia renovada. Então, acho que essa culpa existe, mas a gente precisa enfrentar. E o que eu faço muito, né, compartilho principalmente com o pessoal aqui da TV, das meninas que são mãe, mais ou menos na mesma fase que eu, é de compartilhar essa culpa. Então, eu estava numa culpa de uma alimentação que não estava legal, não estava fluindo. Eu compartilhei e parece que aquilo foi ficando mais leve, mais assim, tenta isso, tenta aquilo, e eu senti que essa semana já está fluindo. Então, acho que essa culpa foi uma frase que eu escutei numa roda de conversa, eu estava grávida ainda, não sofra sozinha. Então, acho que desde o momento que minhas filhas nasceram, eu comecei a não sofrer sozinha. Então, se está sofrendo, compartilha que sempre vai ter alguém que vai ter uma solução, uma palavra amiga, alguma coisa para te ajudar mesmo a reduzir essa culpa, né? A Fran falou isso, quando a mãe tá bem, o resto da casa tá bem, a famosa frase da máscara do avião, né? A orientação que a gente recebe numa situação de emergência, primeiro você coloca a máscara em você, depois você coloca na criança que está do seu lado, e é isso que a gente tem que levar para a vida, né? A gente tem que cuidar da gente, mas é uma loucura, cabeça de mãe é uma coisa louca, né? A gente cuida, mas sentindo culpa, então é aquela coisa de, alguns exemplos que me vêm aqui à cabeça até para compartilhar com vocês que estão acompanhando. É o colocar na escola num período integral, porque você quer trabalhar, mas você também quer sair do trabalho e ir para uma academia, você quer cuidar da sua saúde. É como a Fran falou, né? Deixar com alguém, a criança está doente, mãe, se vira aí, deixa com a avó, porque eu preciso ir trabalhar. O próprio emprego, acho que é legal a gente compartilhar isso também. Acho que foi a Fran que me contou que teve alguma situação aí no retorno de alguma licença, porque esse voltar ao trabalho já é o primeiro grande desafio, né, para a mãe que trabalha fora. A gente se sente culpada por voltar a trabalhar, mas assim, a nossa profissão faz parte do que nós somos, né? Na minha primeira gestação, eu sempre trabalhei muito, né? Eu trabalhava numa empresa muito grande e eu estava lá há 6 anos, eu engravidei, tive minha filha.
E no dia, exatamente no dia que eu voltei de licença maternidade, ela estava com bronquiolite, né? As mães devem conhecer, né? Quem é mãe já ouviu falar de bronquiolite, né? Aqui nessa idade, ela estava com 7 meses e ela ficou com a minha mãe, porque eu tinha que voltar a trabalhar. E eu estava muito feliz de voltar a trabalhar. Não porque eu não gosto do meu filho, gente, não amo, não, é porque a gente precisa desses nossos momentos, né? Então, assim, eu queria voltar a trabalhar, eu queria ter o meu momento, eu queria estar ali falando de outra coisa, que não seja filho, porque o mundo da maternidade, ela traz muitas pessoas, né, pra perto, é aquilo que a Dama falou de dividir, e aí a gente acaba falando com muita gente, e principalmente com muitas mães. E no dia que eu voltei de licença maternidade, eu fui desligada. Eu nunca tive uma avaliação ruim, eu nunca tinha tido algo que eu pudesse imaginar que aquilo fosse acontecer. Então, eu cheguei sem acesso e aí quando meu chefe, meu gerente me chamou, ele falou assim, olha, a gente não tem muito o que falar, mas eu acho que agora que você é mãe, vai procurar um emprego mais tranquilo. Foi exatamente essa frase que eu escutei. Ele até me falou assim, você se sente constrangida em se despedir das pessoas? Eu falei, em momento algum, eu tô muito plena, eu sei do trabalho que eu fiz, eu sei que eu não fiz nada de errado para isso estar acontecendo, acho que essa frase não deveria nem ter sido dita. Me despedi das pessoas, as pessoas não sabiam o porquê e eu também não sabia nem explicar o motivo. Eu sei que eu chorei muito. Depois que eu saí de lá, na hora a gente tenta ser forte, vai ser bom, vou ficar com a minha filha, mas aquilo me deixou muito baqueada. Então, mas você vê que você colocou aí 2 situações que são muito corriqueiras. A primeira, você já se explicou, porque você já se sentiu culpada de falar a palavra eu estava feliz de voltar a trabalhar, né? Então, assim, não que eu não ame meu filho, não, mas você não tem que se explicar, né? Você pode estar feliz, né, com o fato de voltar ao trabalho, de voltar a exercer a sua profissão. E aí entra também a questão do preconceito do mercado de trabalho, que a gente gravou até um episódio recentemente aqui do podcast sobre as leis trabalhistas, as leis que protegem as mulheres, porque o seu então chefe na época poderia ter sido processado, né? Porque não é uma justificativa, né? Eu ter um filho para demitir uma mulher. Então você já estava superando essa barreira, né? Você já estava enfrentando essa dificuldade de deixar sua filha doente e ainda se depara com esse preconceito. Então, é muito pesado, né? Parece que tudo conspira para que a gente entre nessa bola de neve, né? Que é a culpa, que é a dificuldade de se cuidar. E, Delma, fala um pouquinho pra gente de você, assim, hoje você consegue ter um tempo para você? Você falou do domingo aí, você deu uma escapadinha, mas na sua rotina, você consegue fazer uma unha, ir no salão, fazer um exercício? Consigo, assim, o processo, lógico, que não foi fácil. Eu tive 2 gestações aí perto, 1 ano e 10 de diferença. Então, eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Demorou para você retomar essa atividade? Mas eu demorei 4 anos para retomar. Então, as mães que estão crianças pequenas, assim, não se cobrem porque demora esse processo, né? Até você entender que você precisa. Então, eu comecei com uma coisa, quando minha filha tinha 4 anos, a primeira filha, fazia uma caminhada de 20 minutos no condomínio. Todo dia, todo mundo ia dormir, eu ia ainda arrumava força com podcast, amo podcast, com podcast, uma volta no condomínio, 2, depende do dia. E 20 minutos fazia e comecei a praticar. Até que o dia, isso foi na pandemia, falei, meu esposo, não, eu preciso ver gente. Eu vou para um estúdio de pilates 1 vez por semana. Então, 1 vez por semana é o meu momento, 1 horinha, retomei. Aí aquilo ficou pouco para mim, 1 vez por semana eu preciso mais. E hoje eu consigo ir para a academia todos os dias. E para mim é muito importante. Eu falo, 1 hora, 40 minutos, tem dia que eu vou, fico meia hora, mas eu vou. Então, é muito importante descarregar a energia, que é onde, né, que as pessoas falam, tem aquela frase, onde o corpo cansa e a mente descansa. E para mim é isso. Então, hoje eu consigo. Consigo fazer uma unha, consigo ir para a academia. Ou assim, vou fazer uma unha, aproveito para tomar um café, aquele bolo que você quer comer sozinha, naquele bistrozinho, que tem lugares que o filho não vai pedir, você não pode negar, né? Tem lugares, aquele bistrozinho todo delicado que não combina com a criança, não combina com criança. Sim. Vai naquele bistrô, come aquele bolo e vai embora feliz, com a unha feita. Então, assim, o autocuidado, ele não precisa ser uma coisa grandiosa. Eu comecei com 20 minutos, aumentei para 1 hora, agora eu consigo ter mais tempo. Mas é importante, né? Aquele banho mais demorado,
tomar um banho, passar aquele hidratante, aquele Não, gente, autocuidado. banho é uma coisa assim, você falou uma palavra-chave, é uma loucura. Banho para mãe, gente, é assim, um sonho de consumo, um banho tranquilo, né? banho, Mães de duas, aqui nós estamos tudo no mesmo barco, né? As loucas aqui que já colocaram 2 filhos no mundo. É assim, a gente acha que, primeiro que na licença, eu vou contar um pouquinho da minha experiência, eu tinha a doce ilusão de que eu ia passar 4 meses lendo. Eu comprei um monte de livros sobre maternidade, sobre introdução alimentar. Eu falei, gente, eu vou ficar 4 meses em casa, né? Com uma criança que demanda, né, tão grande para a criança dorme, eu vou fazer ali a minha leitura. Nunca abri uma página. Obviamente, né? Porque eu não tinha tempo de tomar um banho, de escovar os dentes. Então, assim, quando a gente fala isso para alguém que não é mãe, as pessoas literalmente, assim, automaticamente julgam. Falam, não é possível que seja assim. Não é possível que não consegue tomar um banho. Não consegue, gente. E fazer xixi e cocô sozinha? Não, Alguém até consegue? hoje, Não tá? consigo. Até hoje. Pronto, falei, tô leve. É hoje. assim, ou é com a porta aberta gritando, ou você fecha a porta e a criança só tá lá esmurrando a porta. Passando bilhete debaixo da porta. Não, gente, E é uma parece que loucura. quando a gente entra no banheiro, a gente escuta a criança chorar. Eu não sei se isso foi só comigo, mas mesmo que a criança não tava lá, vinha aquele choro. Aí você desligava o chuveiro, não tinha ninguém chorando. Sim, nos primeiros meses, sim. Era assim, né? Não, ser mãe é automaticamente perder a dignidade, né? E sem contar assim, o relógio biológico da criança, que é o cocô na hora da sua refeição. Você pode pegar um prato, gente. Seu filho tá com o intestino solto, faz um prato maravilhoso, assim, e fala, agora eu vou comer. Mãe, cocô! No vem restaurante, limpar. na hora que vamos comer. Sentou no restaurante. É uma loucura. Mãe, preciso fazer cocô. Não, agora, mãe. Sempre é naquela hora da comida. Exato. E você perguntou 5 minutos antes, né? Porque a Aham. mãe também tem esse Sim. dom de conseguir planejar tudo, né? Vamos antes no banheiro, vamos antes para não ter problema. Viagem, então, vamos entrar no carro, é xixi antes, escovar dente, tudo. Entrou no carro, dou 10 minutos, mãe, Sim. banheiro. Ai, gente, olha, rir, mas é de desespero, né? Mas vamos lá, então você falou que você tem o seu autocuidado de hoje, que é o seu pilates, fazer o seu exercício. Sim, hoje eu consigo. Comecei, né, com pilates, hoje eu gosto da musculação, então eu pratico a musculação Sim. todo dia. Mas hoje eu consigo, depois de muito tempo, eu consegui criar essa rotina. Hoje as rotinas são bem estabelecidas, assim, meu marido também gosta muito de praticar atividade física, então eu tenho um momento dele e eu tenho o meu momento, então a gente acaba conciliando bem. Sim, e você, Fran, você faz alguma coisa para ti? A gente está falando aqui de exercício porque é importante, Sim, a gente sabe, pra lógico, para a saúde, saúde, né, do corpo e da mente também. Mas tem também o famoso meme, né, vai todo mundo dormir, a mãe vai pro Netflix comer um chocolate, E tá né, tudo porque é bem. aquele momento que ela É. precisa para ela. Eu faço atividade física, tento encaixar isso na minha rotina, mas não sou a pessoa mais fitness do mundo. Mas eu tenho personal online, então muitas coisas, atividades eu faço em casa, porque a gente tem rede de apoio, né? Quem tem rede de apoio sabe como isso é importante, só que a gente não tem rede de apoio todo dia, né? Eu falo que a minha mãe é nova, minha mãe tem 50 e pouquinhos anos, minha sogra também trabalha, então apesar delas me ajudarem, porque é uma ajuda, né? A gente fala, é uma ajuda, elas têm a vida delas e elas são ocupadas, então assim... assim, meu marido, ele não é minha rede de apoio. Eu falo isso pra ele, que ele é pai tanto quanto eu sou mãe. Então, ele não é minha rede de apoio. Ele é o pai dos filhos. A frase pai ajuda me arrepia até os cabelos, gente. Porque pai não ajuda. Exatamente. Pai é pai, né? Pai tem que cumprir o papel de pai. Pai não ajuda ninguém, uma né? coisa que eu sempre tive desde quando as crianças nasceram eu não dava banho nos meus filhos. Era uma função do pai. E assim, não era porque eu não quero dar. Não, eu sabia dar. Se tivesse que dar ali, eu dava. Mas é uma função dele. Da mesma forma que amamentar era minha. Exato. Então, e assim, para quem é mãe, para quem tem filho pequeno, ou quem tá grávida, ou quem quer ser mãe, deixa os pais fazerem. Eles vão fazer errado, a fralda vai vazar e tá tudo bem. Porque assim, se eles não fizerem, eles não vão aprender. A gente só sabe fazer as coisas quando a gente só aprende quando a gente faz. Isso é importante também, a gente ter esse desapego. Eu sou meio perfeccionista também, então a gente acaba meio que monopolizando todas as tarefas, porque a gente quer que seja do nosso jeito, mas
nenhuma mente é capaz de ficar sã para dar conta de tudo isso, né? Então é isso, deixa o pai fazer, já estabeleça aí o papel de cada um nessa história. E até para quem está com filhos mais velhos, né? Eu tô na vibe ainda das criancinhas, mas acho que tem muitas mães acompanhando a gente aí que já devem ter filhos adolescentes e que ainda não se organizaram para esse tempo, né? Para cuidar de si mesma, enfim. Eu acho que uma dica importante é essa, né? Divide aí a tarefa com o parceiro, com o marido, quem tem, né, essa possibilidade e bola pra frente, faz a sua agendinha aí, né? E aí, assim, a gente consegue não ficar tão sobrecarregada, né? Nossa cabeça também não fica tão sobrecarregada. Eu sei que vai dar aquele, vai vazar, vai vazar, vai vazar. Sei lá, arruma depois, deixa vazar, porque ele vai ver que vazou e que estava errado, enfim. E assim, eu tenho um parceiro, né? Eu acho que isso, pra mim, foi muito importante. Então... hoje eu consigo fazer as minhas coisas, meu marido trabalha muito, né, assim como eu também, mas a gente faz as coisas pensando nas crianças. Então, eu faço atividade física em casa, então muitas vezes eu tô lá fazendo um polichinelo, tá os dois do meu lado lá fazendo um polichinelo, tá lá do meu lado. Então, o exemplo, né, fica, né? Então, eu tenho minha unha marcada toda semana pra mim é um autocuidado, porque eu preciso fazer, é questão de higiene, enfim, tudo. Eu vou toda semana, então eu não abro mão daquele meu horário. Então, por exemplo, é hoje à noite. Aí meu marido falou, eu preciso. Eu falei, olha, não posso, hoje é meu dia. Esqueci. Então ele já sabe que aquele é o meu momento. Sim. E aí a minha filha vai junto. Porque agora ela já tem 7 anos, né? Então ela, mãe, posso ir com você? Posso passar aqui? De vez em quando vai, de vez em quando passa. Mas de vez em quando, então, eles têm que ir com a gente. É um autocuidado, eu tô ali, tô fazendo meu... Mas ela tá comigo. Então, também saber que os filhos podem fazer parte desses momentos, né? Sim, e a gente está falando também aí já que a gente está citando os maridos, os parceiros, também tem que ter aquele momento, retomar a vida de casal, né, gente? Que a gente sabe como é difícil também, principalmente depois que chega o segundo filho, é uma loucura, né? A gente está sempre se dividindo ali nas tarefas. Então, reservar também um momentinho, se tiver essa oportunidade, vocês têm esse hábito, deixar com a rede de apoio aí para sair para um jantar, deixar até ousar aí uma viagenzinha com o casal. E aí, você deu uma risadinha de quem está conseguindo fazer isso. Gostei. Consigo, eu tenho minha sogra, minha mãe e minha irmã que fica com as meninas, então às vezes a gente consegue ir inclusive nós fomos num show que nós ganhamos aqui da TV, um show de pagode, nós fomos, deixei com a minha mãe ou com a minha sogra, a gente consegue viajar, fica assim mais de 2 dias fora, ainda não consegui. Mas eu consigo essas escapadinhas de ir num jantar, no restaurante, numa festa de uma amiga. De repente é uma festa que só tem adulto, não faz sentido eu levá-las. Porque não vai ser bom nem para elas, nem para mim, que não vou conseguir conversar, as crianças acabam correndo, e tendo esse tempinho casal é maravilhoso, né? Maravilhoso. A gente não precisa viajar, ficar dias fora, é uma refeição tranquila, né? Onde a gente possa conversar. Eu já vi um vídeo também, um meme maravilhoso, a mãe tentando falar com o marido depois que chega a criança, aí entra tipo uma ovelha assim, berrando. É isso, gente, você não consegue conversar, eu não consigo ter um diálogo com o meu marido devagar, né? Exatamente. Comer devagar, conversar, então aquele tempo mesmo, não é 10 segundos na mesa para correr, porque tem um monte de coisa para resolver. E entra aí nesse priorizar, né? Aí eu queria que a Fran falasse uma frase que ela falou pra gente aqui numa conversa prévia, que eu achei ótima, mas eu acho que você tem que compartilhar. Por favor, diga lá. Todo mundo fica em choque quando eu falo essa frase, mas assim, eu amo muito os meus filhos. A melhor coisa que aconteceu pra mim foi ser mãe. Eu amo ser mãe dos meus filhos, mas ser mãe é deixar de ser um pouco egoísta. E talvez hoje, com a rotina que a gente tem, com o mundo do jeito que ele tá hoje, eu optaria talvez em não ser mãe. E eu acho que tudo bem, isso não quer dizer que eu não amo os meus filhos, isso não quer dizer que eu sou apaixonada por ser mãe, que eu amo cuidar deles, mas hoje, se eu puder escolher, né, eu falei que eu tive 2, né, eu tive a Beatriz com 7, que tem 7, eu tive uma perda no meio desse caminho, isso me deixou muito mal, assim, né, e é a coisa mais normal que acontece, isso é um tabu, às vezes as pessoas falarem, pra mim é muito bem resolvido hoje. Eu perdi um bebê com 14 semanas, já sabia sexo, já sabia tudo, então é muito doloroso.
E eu demorei muito tempo para ter outro filho, porque eu ficava pensando, nossa, por que será que eu perdi? Eu nunca soube o motivo e depois a gente vai conversando, eu também, são coisas que as pessoas não falam. E aí depois eu tive o Rafael, mas assim, hoje, eu tenho 32 anos, se eu pudesse escolher e eu não tivesse filhos, eu escolheria não ser mãe. Não sei explicar, assim, é difícil, né? É uma frase polêmica, né? É polêmica, mas você não precisa explicar. A gente sabe muito bem de tudo que a gente abdica, né? Quando Exato. a gente se transforma em mãe. Então, é um sentimento super compreensível. Eu acho que isso passa pela cabeça de várias mães. Só que existe esse medo, né? Do julgamento, esse tabu. E até a questão de priorizar marido também, né? Já vi várias mães sendo apedrejadas quando falam, meu marido é minha prioridade, porque meus filhos vão crescer, vão embora. Meu marido é que vai me fazer companhia quando eu envelhecer. E aí as pessoas caem matando em cima da mulher porque falou isso, eu acho uma loucura. E eu acho até assim, engraçado não, é triste, porque quem julga normalmente são mães. Então, assim, são pessoas que sabem o que a gente passa, né? Sabem de todos os sacrifícios e ainda vem com os julgamentos, né? Então, é ser eternamente julgada. É legal, antes da gente caminhar aqui para o final da nossa conversa, a gente falar bastante de exemplo. Você falou do exemplo ali do exercício, né? Que você deu para sua filha do autocuidado. Entra também na questão que a gente falou da profissão, que a gente tem muita culpa de voltar a trabalhar, mas a gente sabe que no futuro os nossos filhos vão ter orgulho disso, né? Eles se espelham na gente. Então, assim, eu tenho uma mãe que sempre trabalhou fora, eu tenho muito orgulho disso e eu acho que isso é muito, assim, eu sempre, ainda mais na época dela, né? Minha mãe já está caminhando para quase 70 anos, então uma mãe naquela época deixar os filhos com alguém para trabalhar fora era um julgamento ainda maior, né? E ela superou tudo isso e eu nunca senti falta da minha mãe na minha vida. Ela sempre foi uma mãe super presente e isso para mim sempre foi exemplo de correr atrás dos seus objetivos, de ter o seu dinheiro próprio, de não depender de homem, de marido, de ninguém, né? Financeiramente falando. Então, antes de falar um pouquinho de exemplo, eu vou trazer outra reportagem, prometo que é a última, porque a gente está caminhando aí para o fim da nossa conversa, mas eu tive a oportunidade de conversar, eu fiz uma reportagem, uma série especial, né, sobre mães, e lá em 2018, eu nem era mãe ainda, mas eu conversei com o Edu Lira, não sei se vocês conhecem, mas é um ativista que criou a ONG Gerando Falcões, que é super conhecido, hoje ele já saiu na revista Forbes como um dos mais influentes aí do mundo, enfim. E eu quis fazer essa reportagem porque eu acompanhei um evento onde ele era palestrante para vários empresários e numa palestra para empresários ele passou 1 hora falando da mãe dele e do quanto a mãe dele influenciou e foi exemplo para que ele se transformasse no que ele é hoje. Então, eu queria que vocês acompanhassem essa reportagem, depois a gente volta a falar um pouquinho aí de como nós somos exemplo e inspiração para os nossos filhos. A mãe que você vai conhecer hoje decidiu ter só um filho e não aceitou que o futuro dele fosse limitado pela condição social. De família muito pobre, morando em uma favela, ela se dedicou à educação do menino de todas as formas. E como incentivo, repetia muitas vezes uma frase: não importa de onde você vem, o que importa é para onde você vai. Eu fiquei grávida com 17 anos. Um dos maiores testes aí de resistência da minha mãe já foi no dia para eu nascer. Não tinha táxi, não tinha carro próprio, não tinha nada, uma enchente, chuva na favela, pulando lá os negócios lá, até que chegar no carro. Eu nunca criei o Du na rua, né? O tempo que eu morei na favela, sempre dentro de casa. Os amigos da gente falam que eu protejo tanto o Eduardo que quando ele era pequeno eu colocava o ventilador e ele empinava a pipa com o vento do ventilador para não ir para a rua, né? Eu sempre incentivei muito ele a estudar. Por quê? Porque eu não estudei, né? Eu só estudei até a 5ª série, porque eu tinha que escolher ou trabalhar ou estudar. Ele perguntava para mim se a gente ia morar na favela sempre. Aí onde eu falava para ele, não, filho, a gente não vai morar na favela sempre. A gente vai sair daqui um dia. O Edu, como qualquer outra criança, queria sair da favela porque as dificuldades, claro, eram muitas. Até antes do que ele consegue lembrar. Ele não tomava mamadeira fria. Ele só tomava mamadeira morna. E o meu gás tinha acabado. E aí eu falei, meu Deus, como eu vou esquentar o mamar desse menino? Aí o que eu fiz? Eu coloquei álcool
tipo uma latinha, e esquentei o leite dele. Quando tinha um bife em casa, que não era muito, minha mãe picotava o bife assim quase de forma artesanal para dar a sensação de que tinha muito bife, mas ela picotava em, sei lá, 15, 30 pedaços, dava para o almoço, dava para o jantar, dava para outro dia. Quando eu coloquei o pé no chão, percebi que a casa estava sendo invadida por água. Eu olhei, tomei um susto danado, eu estava sozinho e a casa foi enchendo de água, enchendo de água. No final da chuva, minha mãe chegou em casa, viu a casa completamente alagada, eu lá em casa sozinho. Para mim era uma maior vergonha, porque eu era um adolescente na época, ver os amigos da escola e ver tirando fezes da casa, jogando fora, tirando água, jogando fora. E eu ia com a cabeça baixa e minha mãe falava assim pra mim, ergue a cabeça. Tirava aquele monte de sujeira e eu com ela com a cabeça baixa e minha mãe fazia, ergue a cabeça, ergue a cabeça. Você não pode ter vergonha do seu passado, você tem que ter vergonha de não construir uma história diferente. Isso aqui não é vergonha pra gente. Independente de condição social, você tem que criar seu filho ali, de pulso firme. Eu acho incrível que tem mãe que fala, meu Deus, como que eu vou conseguir? Eu não consigo mais fazer nada por essa criança. Ela não me obedece mais, tem que ser como ela quer. Gente, não tem que ser como quer, não. Você é o pai, você é a mãe, então é você que educa. A Gorete educou do jeito dela. Para proteger o filho, tentava esconder a realidade difícil, evitando falar das preocupações. Não falava perto dele para que ele não ouvisse, né? Porque criança é igual uma esponja. Você tá ali falando, conversando, ele suga tudo. E já que era para ele absorver alguma coisa, que fosse algo forte o suficiente para garantir um futuro sem sofrimento. Para isso, ela usava a frase que eu já falei lá no começo, mas assim como a Gorete, acho que vale a pena repetir. Não importa de onde você vem, o que importa é para onde você vai. Eu não lembro aonde que foi que eu fui e ouvi essa frase. Daquele dia em diante, eu não parei mais de falar isso pro Eduardo. E principalmente depois que ele cresceu, aí que eu falava mesmo. Você não imaginava que ele chegaria onde ele chegou? Não. Pelas condições sociais, não. Nem imaginava que ele ia acabar fazendo comunicação social e depois ia fazer esse trabalho, né, de ativista social também, escrever livro, né? Então, tudo mudou. O menino Edu hoje é Eduardo Lira, fundador de uma franquia social que atua em periferias e favelas, oferecendo atividades esportivas, artísticas e de reinserção para mais de 2.000 famílias. Edu Lira já escreveu 3 livros sobre liderança e já foi incluído na lista da revista Forbes como um dos 30 jovens mais influentes do Brasil. Hoje, muitas famílias da comunidade, muitas outras mulheres, muitos filhos de centenas de mulheres são diretamente impactados porque lá atrás uma mulher teve a coragem de sonhar dentro de um barraco. É incalculável a influência de uma mãe na vida do filho. Minha mãe foi a minha grande influenciadora. Nenhum líder da história, seja Mandela, Martin Luther King, os caras que eu mais me espelho e tenho como referência, me influenciaram tanto quanto minha diarista, tanto quanto minha mãe, tanto quanto minha preta. Ela foi definitivamente as minhas raízes, minha força, minha energia, meu mundo, meu tudo. Ser mãe, você ama e você sabe que você é amada de verdade. É assim, é uma ligação tão forte que eu não consigo explicar para ninguém. Meu recurso nunca foi fora. A gente não tinha riqueza para realizar os sonhos que a gente queria realizar fora. Mas minha mãe me ensinou que se eu quisesse chegar num lugar diferente, eu tinha que abrir uma bolsa de valores emocionais dentro do peito. Eu falo brincando que eu abri uma Nasdaq dentro da minha alma e que eu investi coragem, resiliência, determinação, garra, fé em Deus, fé no futuro, alegria, para não parar. Porque se a gente fica esperando ter uma riqueza fora e não tem, a gente se frustra e fica no caminho. Nada vem de mão beijada. Você tem que subir degrau por degrau, né? Degrau por degrau. Mesmo acompanhando todo o sucesso do filho, Dona Gorete acha que a missão não está cumprida. Trabalho e dedicação de mães são eternos e muitas outras frases podem ser usadas nesse caminho. Independente do que você vai fazer e o que você possa ser, não se esqueça das raízes. Eu quero que ela viva muito e que, se possível, muitas mães possam se inspirar na garra e na coragem da minha mãe e nunca subestimar a sua própria força
por mais difícil que seja o momento, mas a força de uma mãe é sempre maior do que qualquer crise, do que qualquer dificuldade. Vou ser grato para sempre e vou dedicar a minha vida, enquanto ela estiver viva, para fazer dela uma pessoa feliz. Tem nem o que falar, né, meninas? É isso, né? O exemplo, eu falei um pouquinho aí na reportagem do que é o Edu Lira, e isso, a gente está falando de 2018, hoje ele já cresceu ainda mais, a ONG dele é reconhecida mundialmente, ele tem parcerias em Nova York, faz eventos com as maiores celebridades, e a maior inspiração dele é a mãe, né? Então, ela falou dessa força, dessa garra. E a gente pode estar esgotada, né? A gente pode estar acabada assim, em todos os sentidos, mas a gente sempre está ali dedicando o nosso tempo a isso e é isso que a gente precisa estar bem para ser esse grande exemplo para eles, né? Essa referência, né? É a primeira referência da criança, é o primeiro contato, né? Desde o nascimento é a mãe. Então, essa mãe precisa estar bem para que essa criança fique bem também, né? E estar presente, né? Então, assim, eu acho que é estar presente não só fisicamente ali, é estar com a criança. Então, a gente trabalha o dia inteiro, né? Horário comercial, a gente chega em casa e tem que fazer comida, enfim. Para ali, 10 minutos que você ficar com seu filho, que ele seja de qualidade, é muito melhor do que você ficar um dia inteiro e não ter qualidade. Então, o tempo de qualidade que a gente tem com eles é o que eles vão levar. É trazer esse recado, né? O tempo, a qualidade do tempo que você vai passar com o seu filho é muito mais importante do que a quantidade. Então, assim, você tem ali 15 minutos com ele. Cheguei em casa, é o tempo de eu dar um banho, deitar com ele, colocar para dormir, ficar ali 15 minutinhos. Faça isso sem o celular na mão, sem estar se preocupando com outras coisas. Desliga mesmo, assim. Nem que seja por poucos minutos, as crianças sabem, por menores que elas sejam. Eu falo porque às vezes, né, a gente acaba cometendo esses deslizes. Eu tô ali mexendo, respondendo um e-mail com a minha pequenininha que tem 1 ano de idade e ela quer arrancar o celular da minha mão. Então, assim, eles têm plena consciência, né, de quando nós estamos de fato ali, né, de corpo e alma, ou só está o corpo ali e a cabeça está em outro lugar, né? Então, vamos nos policiar com isso, que acho que isso é muito importante. No piloto automático, a gente acaba se desligando disso. Acho que vou encerrar pedindo para vocês deixarem aí uma última dica, então. Vocês como mamães, diante de tudo que nós falamos aqui, quem quer começar? Dica final. Final, assim, é sobre o exemplo, né? Acho que o Eduardo Lira, ontem eu assisti até um videozinho dele também, sobre esse exemplo. Então, é muito importante a gente se cuidar. E é isso, pessoal. Um feliz Dia das Mães para todas. Eu queria também desejar um feliz Dia das Mães. Algo que não é muito fácil, é uma mistura de sentimentos, igual a mãe do Lira falou. É um amor incondicional e, ao mesmo tempo, uma dedicação que a gente faz tudo por eles. E acho que é importante a gente também não se deixar de lado, né? Então, vamos nos cuidar, estar bem, para todo mundo ficar bem. E eu vou encerrar aqui, claro, desejando um feliz Dia das Mães para todas as mamães. Aproveitem muito. A gente merece essa celebração, né? Tem mãe que fala, mas Dia das Mães é todos os dias. Claro, é todos os dias. A gente luta pelos nossos filhos todos os dias. Mas é muito importante ter esse momento especial, né? Ter essa oportunidade de receber um carinho a mais, que seja um presente, um abraço, um beijo, enfim, qualquer coisa diferente aí, que fuja um pouquinho da rotina e que possa marcar essa data. Eu desejo isso para vocês, então, que vocês possam curtir um momento plenamente com seus filhos no domingo, com suas mães também, para quem ainda tiver mamãe presente. E espero vocês numa próxima e todo mundo ligadinho no Pode Falar Mãe, hein? Recadinho final, se inscreva lá no nosso canal no YouTube. Obrigada a todos e até uma próxima, gente. Beijos!